Olá a todos! Hoje, vamos abordar uma questão que tem gerado muito debate nos últimos dias. Será que Bakut vai se tornar o ponto de virada na guerra da Ucrânia? Por que de repente esse tema ganhou tanta importância? O motivo é que, em torno de Bakut, as narrativas sobre o conflito sofreram uma reviravolta significativa a partir do dia 6 de março, e essa mudança merece uma análise mais aprofundada. Para entendermos essa reviravolta, precisamos voltar alguns dias. Antes desse momento, a percepção geral era que as forças russas estavam em vantagem absoluta em Bakut, e que a resistência ucraniana estava à beira do colapso. Muitos acreditavam que as tropas ucranianas não conseguiriam manter a cidade por muito mais tempo, e até o governo ucraniano sugeria a possibilidade de uma retirada estratégica, algo que indicava a preparação para abandonar a posição em Bakut. A cobertura da mídia ocidental naquela época refletia essa visão. Diversos veículos informavam que as forças russas já controlavam cerca de 2/3 da cidade, deixando as tropas ucranianas limitadas a pequenos redutos defensivos no centro e oeste de Bakut. Em 6 de março, a AFP relatou que os russos haviam cortado 3 das 4 rotas de abastecimento dos ucranianos, deixando apenas uma via de escape e suprimento. Esse relato foi corroborado por declarações russas, que afirmavam o mesmo, o que dava credibilidade a essas informações. No mesmo dia, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, enquanto visitava a Jordânia, comentou sobre a situação na Ucrânia. Ele afirmou que a possível retirada das forças ucranianas de Bakut não significaria um ponto de inflexão decisivo na guerra. Disse ainda que a transferência das linhas defensivas para o oeste de Bakut não representaria uma derrota estratégica. A declaração de Austin, durante uma visita ao Oriente Médio, abordando diretamente a situação em Bakut, foi uma surpresa. Era evidente que os Estados Unidos já estavam a preparar o terreno para uma eventual retirada ucraniana, tentando minimizar o impacto dessa possível derrota. Entretanto, foi na noite de 6 de março que ocorreu a grande reviravolta. Contrariando todas as expectativas, o governo ucraniano, incluindo o presidente Volodymyr Zelensky, declarou que as forças ucranianas iriam continuar a defender Bakut, enviando reforços de elite para a cidade. Essa decisão repentina de manter a posição gerou especulações sobre o verdadeiro valor estratégico de Bakut. A questão que surge é, por que essa mudança de postura? Até então, parecia sensato que a Ucrânia considerasse uma retirada. Se a situação era tão desfavorável, por que continuar a lutar em Bakut? A resposta pode estar ligada ao simbolismo que a cidade adquiriu. Ao decidir ficar, a Ucrânia estava enviando uma mensagem clara: Bakut é importante demais para ser abandonada. Mesmo diante de adversidades extremas, os ucranianos estavam dispostos a lutar até o fim, transformando a batalha por Bakut em um símbolo de resistência. Logo após essa declaração ucraniana, começaram a surgir rumores na mídia ocidental de que as forças russas estavam a enfrentar dificuldades logísticas em Bakut, incluindo problemas no fornecimento de munições. Essas informações contraditórias, surgindo logo após a decisão ucraniana de continuar a luta, levantam questões sobre a veracidade dessas notícias e sobre a verdadeira situação em Bakut. Se ainda não é inscrito no nosso canal Conflitos Contemporâneos, agora é o momento perfeito para se juntar a nós. Aqui, analisamos em profundidade os conflitos globais, oferecendo uma visão detalhada e imparcial dos eventos que moldam o nosso mundo. Inscreva-se e ative as notificações para ficar sempre por dentro das últimas atualizações. Voltando à análise, é importante entender que a guerra na Ucrânia não depende de um único ponto estratégico. Mesmo que Bakut caia ou seja defendida com sucesso, isso pode não alterar de forma decisiva o curso da guerra. Desde o início do conflito, muitos pontos críticos já foram disputados, mas nenhum deles, por si só, determinou o desfecho da guerra. O fator mais decisivo para o futuro do conflito pode não ser a conquista ou perda de territórios específicos, mas sim o desgaste humano e material que ambos os lados estão a sofrer. Para a Rússia, derrotar a Ucrânia com uma vitória rápida tornou-se impossível, principalmente devido ao apoio contínuo do Ocidente à Ucrânia, que garante um fluxo constante de armas e suprimentos. Por outro lado, para a Ucrânia, manter o esforço de guerra é um desafio, especialmente à medida que suas forças humanas se esgotam. Se o conflito continuar prolongado, o desgaste humano pode se tornar um fator crucial. A velha máxima "preserve os homens e perca a terra", e depois reconquiste tudo pode aplicar-se aqui.
A questão não é apenas se a Ucrânia ou a Rússia pode manter uma posição ou conquistar uma nova, mas sim qual lado consegue suportar melhor as perdas inevitáveis ao longo do tempo. Neste contexto, vale a pena destacar a notícia curiosa sobre uma fábrica na República Tcheca que tem produzido tanques infláveis. Embora não seja claro se esses tanques falsos estão a ser usados na Ucrânia, a própria existência desse tipo de equipamento aponta para a importância da guerra psicológica e da desinformação no conflito. Em uma guerra moderna, onde a informação é uma arma poderosa, o uso de estratégias de engano pode ser tão decisivo quanto as batalhas físicas. Dada a quantidade de desinformação e propaganda de ambos os lados, avaliar a situação real no terreno torna-se um desafio. Notícias sobre avanços e recuos podem ser manipuladas para enganar o inimigo e o público. Por isso, é essencial que analistas e observadores usem a lógica básica e considerem o panorama geral ao invés de confiar cegamente em relatos de campo que podem ser distorcidos. Se considerarmos a lógica, o que realmente pode mudar o curso da guerra na Ucrânia são as baixas humanas e o esgotamento de recursos. A perda contínua de soldados, seja por mortes, ferimentos ou cansaço, tem um efeito cumulativo que pode ser decisivo a longo prazo. No entanto, esse impacto raramente se manifesta de forma dramática em um único ponto de batalha, mas sim como um processo gradual que corrói a capacidade de luta de um dos lados. Portanto, a batalha por Bakhmut, embora significativa, pode não ser o ponto de inflexão que muitos esperam. Em vez disso, pode ser apenas mais um capítulo em uma guerra de desgaste que será decidida por quem consegue aguentar mais tempo. As declarações sobre a importância de Bakhmut podem ser parte de uma estratégia maior de desinformação, usada tanto pela Ucrânia quanto pela Rússia para confundir e manipular a percepção do inimigo e da comunidade internacional. Gostou desta análise? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu gosto. A sua participação é essencial para que possamos continuar a trazer conteúdos de qualidade e mantê-lo informado sobre os principais acontecimentos internacionais. Muito obrigado por assistir, e até ao próximo vídeo.